mundo avançou, a tecnologia evoluiu. Mas uma coisa nunca mudou. O jogo do poder ainda pertence aos mesmos de sempre. Enquanto a maioria das pessoas se ilude com justiça, meritocracia e boas intenções, os verdadeiros estrategistas seguem as regras que Maquiavel ensinou há séculos e continuam a vencer. Política, negócios, relacionamentos. Tudo se resume ao controle. Aqueles que entendem a natureza humana movem as peças. Aqueles que não entendem são movidos por elas. O século XXI tornou a manipulação mais refinada, mais sutil, mas a essência continua a mesma. O poder não é solicitado, é tomado. A única pergunta é: você continuará a ser uma peça descartável ou finalmente aprenderá a jogar como um mestre? O que vem a seguir pode mudar para sempre a maneira como você vê o mundo, mas tenha cuidado, depois disso não há volta. Senhoras e senhores, permita-me fazer uma pergunta desconfortável. O que um homem do século XVI, que escreveu sobre príncipes e cortes italianas, pode nos ensinar sobre sobreviver e prosperar em um mundo dominado por algoritmos, redes sociais e guerras culturais? Isso não se trata de imitação, mas de evolução. Hoje, vamos explorar como Niccolò Maquiavel, o mestre da estratégia política, não é apenas relevante, mas essencial para navegar no século XXI. Porque, meus amigos, o jogo do poder mudou de forma, mas não de essência. E mesmo 500 anos depois, Maquiavel ainda detém as cartas. Maquiavel escreveu: os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador nunca faltará vítimas para seu engano. Esta citação, como muitas outras de O Príncipe, não é apenas um manual para tiranos, mas um mapa para entender a natureza humana em qualquer época. No século XXI, onde a informação é abundante, mas a atenção é escassa, a capacidade de enganar, ou, mais elegantemente, de moldar percepções, tornou-se a moeda mais valiosa. Aqui está o ponto crucial. Maquiavel não nos ensina a ser maus. Ele nos ensina a ser estratégicos. O engano não é mais uma questão de segredos sussurrados em corredores de palácios, mas de curadoria de identidade, redes sociais. Com seus filtros e personas fabricadas, é o novo teatro maquiavélico. Um perfil no Instagram, um discurso no LinkedIn ou um tweet viral são ferramentas modernas para desempenhar o poder. Imagine por um momento como Napoleão usou a propaganda para criar uma narrativa de glória, mesmo na derrota. Hoje, influenciadores vendem transparência enquanto escondem acordos de patrocínio. Políticos usam memes para simplificar ideias complexas. Corporações fingem se preocupar com questões sociais para ganhar participação no mercado. Todos eles, consciente ou não, estão aplicando o princípio de Maquiavel de que a aparência é a essência. No século XXI, aqueles que não conseguem separar sua persona pública de seu eu privado estão condenados a serem devorados pelo próprio jogo. Maquiavel entendia que o caos é um terreno fértil para aqueles que buscam consolidar poder, e no século XXI, o caos é uma ocorrência diária. Crises políticas, desinformação em massa, polarização ideológica. Em tal cenário, o líder moderno deve seguir a regra de ouro do príncipe. Na tempestade, os fracos se perdem, os fortes navegam. Assim como Churchill, que durante a Segunda Guerra Mundial transformou medo em coragem, com discursos que mesclavam realidade e esperança, mesmo quando a verdade era incerta. Criando narrativas que transformam o caos em oportunidade. Um exemplo é a pandemia de 2020. Enquanto muitos se perderam no medo, líderes astutos moldaram narrativas de resiliência, reinvenção e comunidade, não por altruísmo, mas para capturar atenção, lealdade e participação no mercado. Maquiavel provaria: em crises, o príncipe deve agir como aquele que constrói uma cidade sobre as ruínas. No século XXI, a moralidade rígida é uma armadilha. As redes sociais, com sua cultura do cancelamento e julgamentos instantâneos, criaram uma moralidade de massa, exatamente o que Maquiavel criticava em sua época.
Para ele, um líder eficaz não segue regras cegamente, mas adapta sua ética aos seus objetivos. Isso não significa ser amoral, mas moral situacionalmente. Um CEO que apoia movimentos sociais não por convicção, mas para evitar boicotes. Um político que abraça causas populares para desviar a atenção de escândalos. Maquiavel diria: a virtude não está em ser bom ou mal, mas em ser eficaz. No entanto, há um dilema aqui. Até que ponto a busca pela eficácia corrompe a integridade no século XXI? A eficácia requer saber quando abraçar uma causa e quando abandoná-la, sem remorso, mas sem perder completamente o norte ético. Maquiavel escreveu: o príncipe deve temer mais a hostilidade do povo do que a da nobreza. No século XXI, isso se traduz na compreensão de que o verdadeiro perigo não são os concorrentes ou críticos, mas a massa de indivíduos conectados que podem destruir reputações em minutos. É por isso que o líder moderno deve cultivar alianças, não apenas com os poderosos, mas com o público, mesmo que essas alianças sejam superficiais. Como? Através de engajamento estratégico, respostas rápidas a comentários, parcerias com micro-influenciadores e posturas ambíguas que agradam a maioria. Maquiavel aprovaria: é melhor ser odiado por poucos e amado por muitos, mesmo que esse amor seja fingido. Mas lembre-se, o amor fingido pode se tornar uma armadilha. Quando a fachada desmorona, o que permanece? Finalmente, uma lição paradoxal no século XXI. A vulnerabilidade pode ser uma arma de poder. Admitir erros, expor falhas e humanizar-se. Tudo isso cria conexão. Mas como Maquiavel avisaria, essa vulnerabilidade deve ser calculada. Um CEO postando sobre burnout, um político chorando em público, um influenciador revelando suas inseguranças. Todos estão aplicando a máxima: mostre fraqueza para esconder força. Mas cuidado! Século XXI é uma arena onde a linha entre estratégia e sobrevivência é tênue. Maquiavel nos ensina que o poder exige sacrifícios, e no mundo digital, o maior sacrifício é a autenticidade. Você está pronto para pagar esse preço? No final das contas, pensar como Maquiavel hoje significa entender que o poder não pertence mais àqueles que controlam exércitos, mas àqueles que controlam narrativas. Isso significa ser tanto o diretor quanto o ator de um espetáculo contínuo, onde a verdade é negociável e a imagem é tudo. E, como Maquiavel sabia bem, o vencedor é sempre julgado como virtuoso. Até a próxima, quando continuaremos explorando os labirintos da mente humana. Até lá, lembre-se, Maquiavel não morreu, ele apenas atualizou seu LinkedIn.